Olá amigo, mais um vídeo aqui com o Sansui G9000. Eu já tenho vários vídeos sobre esse equipamento nessa playlist onde esse vídeo está sendo colocado. Então sempre procure aí no meu canal a aba playlists, lá os assuntos estão organizados por tema. Então aqui eu quero fazer uma verificação de funcionamento das chaves de controle tonal, dos potenciômetros aqui e dos filtros. Quero saber se eles estão atuando de maneira correta e como é que é a atuação desses controles nesse modelo de equipamento. Tu está reparando aí que ele está sem o painel frontal. Eu removi ele para fazer uma limpeza. Então ele está sem o painel frontal por enquanto. Bom, para fazer o teste eu vou usar o software Arta. Eu estou tirando aqui o sinal do equipamento via pré-amp, saída de pré-amp. E estou entrando aqui desse lado na entrada de auxiliar. Então o equipamento está no modo auxiliar. Eu estou tirando o áudio por aqui. O computador gera o tom, o ruído, e o aparelho que processa esse ruído e devolve aqui. Tá? Nesse momento não está processando, não está fazendo nada na resposta de frequência, e a resposta de frequência está plana. Então eu vou começar a atuar aqui as chaves e a gente vai ver como é que se comporta esse grande receiver com a resposta de frequência. Vou começar por aqui pelos filtros. Aqui tem o filtro High, tá? Acabei de pressionar ele. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar os dois juntos. Ó. Na tela muda a resposta de frequência. Então o filtro High nos dá essa característica aí no áudio. Ele corta os agudos. Então tá com um funcionamento bem preciso, bem bom. A partir dos 1000 Hz já começa a cair. Isso é para quando a gente tinha fita com muito chiado ou rádio muito distante com muito chiado. Então aplicava esse filtro aqui no áudio. Então vou apertar o outro aqui, vai ser o low filter. Então apertei. Ele corta um pouquinho aqui no início, uns 20 Hz aí, nessa região, entre 50 e 20. Então é um filtro que vai ser útil com o ruído dos toca-discos, o rumble, que é aquele ruído de baixíssima frequência que fica fazendo o alto-falante vibrar sem dar som praticamente. Tá. Esse aqui é o loudness. Então vejam aqui que ficou flat. Vou apertar ele aqui. Ah, sim. Eu estou com o equipamento com todo o volume aqui, ó, e aí o loudness não atua. Isso é um teste bem interessante de ser feito. Agora eu vou recuar o volume aqui. Tá. O load não pode atuar no volume máximo, ele atua até metade mais ou menos. Então ó, recuei bastante aqui o volume e vejam aqui como fez diferença. Botão loudness, ó, desliguei o loudness. Então ficou flat, liguei o loudness e aí a gente tem essa resposta, essa característica. Eu vou aumentar o volume aqui, notem que o loudness vai diminuir a sua intensidade, ele vai ficar, ó, estou aumentando o volume e cada vez o loudness atua menos. Tá? Isso é uma programação que é feita para acontecer isso. O potenciômetro tem essa tapes por onde o loudness é inserido. Então chega um ponto aqui do curso que o sinal que está entrando, né, que está saindo do potenciômetro, ele está sem o sinal do loudness. Tá? Aqui no final, então o cursor está indo para o final, ele está pegando o sinal flat. E aqui pelo meio ele está pegando o sinal reforçado pelo
pelo sistema de loads. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o volume para a gente ter a onda mais aqui em cima. Tá? Então, a gente já viu aí que o loadness está atuando perfeitamente. Agora a gente vai vir aqui nos controles tonais, propriamente ditos. Para mim ativar ele, eu tenho que atuar nesse knob aqui. E aqui a gente tem um turnover de 1 kHz e 3 kHz, se eu não me engano. E aqui a gente tem um turnover de 200 Hz e 400 Hz. 400 Hz é para cima e 200 é para baixo. E 3 kHz aqui é para cima e 1,5 é para baixo. Então a gente já está com o controle tonal ligado. Primeiramente eu vou atuar aqui nos 3 knobs, graves, médios e agudos. Então, vejam aqui. Subir então os graves. Dá um pouquinho mais de volume aqui. Então subir graves. Vejam que a atuação começa aqui nos 20 Hz, começa antes na verdade, e começa já a cair aqui nos 100 Hz. Então aqui no 200 Hz eu acho que já tem o corte de 3 dB ou coisa assim. Vamos ver quando eu atuar a alavanca do turnover. Então atuei o turnover. Na verdade aqui esse corte é o de 400 Hz, a alavanca está para cima. E aqui a gente vai ter o corte de 200 Hz. Então a gente limita um pouco a atuação do controle tonal de graves. Então a gente atua, passa a estreitar um pouco e deixa mais adequado para as caixas. As caixas geralmente têm deficiência aqui abaixo de 100. Então não faz sentido que o tonal dê ganho aqui no 100, porque aqui no 100 a caixa já está certa, já está tocando no volume certo. Então acaba acontecendo que se a gente usar o tonal e der esse reforço aqui no 100 de praticamente qualquer caixa, ela vai ficar com aquela batida seca, que é um pouco desagradável até. Sobe aqui o resto, só que isso aqui não sobe proporcional ao que a caixa tem para entregar. A caixa não tem essa resposta aqui, então acaba dando efeito mesmo no 100, no 70 Hz, porque a caixa aqui, muitas caixas que a gente conhece não tocam essa parte aqui. Então não tem, a caixa não tem subgrave, e quando a gente aumenta o tonal, a gente acaba aumentando os 70, os 100, né? Então olha só, aqui está o corte em 200 e aqui está o corte em 400. Então um corte em 400 é mais inadequado do que um corte em 200. Tá? Agora eu vou voltar o grave para o 0 dB. Então aqui eu vou voltar a flat. Deixa eu dar um pouquinho mais de volume. Tá. Agora eu vou atuar o controle de médios. Então, atuação em 1000 Hz. Tirando os médios. Colocando os médios. Deixa eu puxar mais volume aqui. Então vejam aqui, tirando médios. Colocando médios. Essa demora não é do equipamento. Essa demora é porque o software ele leva um tempo para atualizar. Tá. Vamos voltar aqui os médios ao flat. Agora agudos. Só lembrando aqui, ó, no controle de médios não tem turnover, é sempre em 1000 Hz. Então aqui o controle de agudo. Nesse momento eu estou com o corte em 1,5 e agora eu vou passar o corte para 3 kHz. Então aqui um corte em 3 é mais adequado para a realidade das caixas. Então equipamentos que têm o turnover e vão tocar com caixas que precisam do controle tonal, o turnover é uma boa ferramenta porque ele deixa o controle, deixa o tipo de atuação do controle tonal mais adequado ao tipo de caixa. Tá. Deixa eu ver se tem mais algum controle aqui que eu não lembrei de tonalidade. Não, já usei esses aqui. Ele tem aqui um multi de 20 dB que baixa tudo junto. Tá. Mas não é um controle tonal, é só um multi.
Então é isso aí, só para deixar registrado a atuação do controle tonal do Sansui G9000, é dessa forma aí que esses controles atuam. Uma atuação muito boa, esse recurso de turnover realmente é muito útil, para grande parte das caixas ele vai ser útil, e os outros controles aqui, os filtros também, com uma atuação muito boa, uma atuação bem coerente. Então é isso aí, um abraço.